Shalom Ubrachá. Nosso curso de harmonia familiar, aula 3. Hoje vamos falar sobre a mentirinha. A mentirinha, ela é comparada a um veneno. Na Torá não está escrito que é proibido mentir. Está escrito Midvar Sheker Tirchak. Fique longe da mentira. Então, por que a Torá não diz que é proibido mentir? Porque, diz o Baal Shem Tov, a mentira é comparada a um veneno. O veneno, numa pequena dose, tomado em largos intervalos, ele se torna um remédio. E quem sabe transformar o veneno em remédio é um médico especialista. Ele sabe qual é a dosagem e quais são os intervalos. E Aaron HaKohen era esse médico especialista na Torá, que ele conseguia transformar a mentira de veneno para remédio. E o problema com os remédios é exatamente esse, que quando a doença é grave, não adianta você dar um remédio muito fraco. Tem que dar um remédio muito forte. E esse remédio muito forte, se ele é tomado numa overdose, ele mata a pessoa, porque ele, na verdade, o remédio muito forte, ele é um veneno dividido em pequenas partes, tomado em largos intervalos. Então, por causa disso, Aaron HaKohen, que ele era o grande especialista, ele sabia usar a mentira como um remédio. Ele sabia em que dose, em quantos intervalos ele conseguia fazer as pazes entre marido e mulher. Ele conseguia fazer as pazes entre uma pessoa e a outra. Ele se encontrava com alguém, dois amigos tinham brigado. Ele se encontrava com um amigo e falava: olha, o seu amigo, ele quer te pedir desculpas, ele está com vergonha, mas ele quer te pedir desculpas. Depois se encontrava com outro, ele falava a mesma coisa: o seu amigo quer te pedir desculpas, mas ele está com vergonha. E aí, na hora que esses dois amigos se encontravam, eles se abraçavam, se beijavam. A mesma coisa entre o marido e a mulher. Aaron HaKohen, ele conseguia fazer as pazes entre o marido e a mulher por meio dessas mentirinhas. E, na prática, quando Aaron HaKohen faleceu, o povo inteiro chorou. Quando Moshe Rabbeinu faleceu, o povo inteiro não chorou. Ou seja, Moshe Rabbeinu, ele era a Torá é a verdade, ele falava a verdade. E ele não conseguia resolver os problemas que Aaron conseguia, porque quando a doença é grave, precisa de um venenozinho, precisa fazer um remédio com veneno. E Moshe Rabbeinu, ele não tinha como fazer isso. Então, na prática, Aaron HaKohen, da mesma maneira que ele conseguiu fazer as pazes entre pessoas que brigaram, entre marido e mulher, uma vez ou outra também ele, por meio da mentira, ele fez erros graves. Vamos dizer, ele fez um erro gravíssimo, que era no caso do bezerro de ouro. Ele falou uma mentirinha, ele falou que ele ia fazer a estátua com uma boa intenção, com a intenção de que ele conseguisse atrasar a fabricação dessa estátua e, por meio disso, impedir com que o povo fizesse idolatria. Ou seja, ele ia ficar... Primeiro ele pediu para os homens trazerem os brincos das mulheres. Ele sabia que elas não iriam dar. E depois ele ainda ficou... Quando os homens arrancaram os brincos das mulheres, ele ficou mexendo, fervendo ouro lá. Indefinidamente, ele pensou que ele ia poder fazer isso quantos anos ele precisasse, mas Deus me livre, no fim,
a história terminou mal, que surgiu um bezerro de ouro. Então, de vez em quando tem um erro médico. E o que acontece é que o homem, a fonte, o homem e a mulher, eles são aspecto masculino e feminino de uma mesma alma. Lá em cima, o aspecto masculino dessa alma, ele surge na Chokhmah, que é esperado do lado direito. A Chokhmah dá origem a Chesed. Então o homem, por característica espiritual, ele é bondade, ele é Chesed. Deus deu para o homem um corpo de Gvura. Então ele é Chesed no receptáculo da Gvura. Ele é bondade num corpo de rigidez. Então o homem tem uma voz grossa, tem uma barba, tem pelo no corpo inteiro, ele assusta uma criança. A mulher é o contrário. A mulher, a origem do aspecto feminino da alma é na Bina, que lá também é a origem dos sentimentos, os sentimentos mais profundos. E a Bina, ela dá origem à Gvura. A Gvura, ela desce até embaixo, ela se torna crueldade. Então a mulher, por natureza, ela é autoritária, ela é rígida, é mesmo sendo mais sentimental. Quer dizer, tem os dois extremos, e o que complica mais ainda, porque se esse sentimento é usado para Gvura, ele se torna crueldade. E o que acontece é que a mulher, ela é a Gvura num receptáculo de Chesed. Então o corpo dela é liso, ela não tem pelos, ela não tem barba, a voz dela é fina por natureza, ela tem uma delicadeza por natureza, e então ela é um aspecto de alma de rigidez, de Gvura, dentro de um corpo, de um receptáculo de Chesed. Então a criança vê a mulher, ela não tem barba, ela tem uma voz fina, a mulher atrai a criança, ela tem a aparência de uma criança, mas ela tem essa rigidez de alma. Então ela consegue educar a criança, que a criança tem essa intimidade de falar o que quer, fazer o que quer, e a mulher tem a rigidez que o homem não tem. E de vez em quando, como falamos nas aulas anteriores, de vez em quando tem problemas em casa que o homem tenta ser rígido também, e a mulher sente que ela está falando com outra mulher. O homem tenta dar uma de durão, mas ele não sabe que está causando efeito contrário. De qualquer maneira, o homem chega em casa, ele é Chesed, mesmo que o corpo dele é um receptáculo de Gvura, ele trouxe alguma coisa que, vamos dizer, num caso, tinha um biscoito que ficou no carro desde Purim e já está se aproximando de Rosh Hashanah, e ele descobre esse biscoito, passou do prazo da validade, mas não estragou. Mas é claro, para a mulher, de acordo com a rigidez dela, já perdeu o gosto que tinha, ela já tem que ir para o lixo. E o marido não acha que precisa ir para o lixo. Então ele chega em casa, perguntam para ele de onde é esse biscoito, ele fala que ele comprou. Aí a mulher desperta o espírito da fonte da alma dela, a Bina, a Gvura. Aí começa uma sessão de delegacia. Aonde você comprou, quanto você pagou, cadê a nota, e até fechar o cerco e falar: você mentiu para mim, descobri que esse era o biscoito que estava desde Purim no carro, e agora já é quase Sukkot, então já passou do prazo da validade. Qual o problema com isso? Agora ela parte para a segunda etapa, que aí é a etapa destrutiva, o gênio do mal. Agora toda aquela criatividade da Bina, que a Bina, ela pega a Chokhmah e ela disseca a Chokhmah, ela amplia a Chokhmah, como a mulher que recebe o material do homem e ela transforma isso em uma criança dentro dela. Então a Bina, ela tem essa capacidade de fazer assim, de alongar o assunto,
de dar uma forma para a coisa. Então a mulher vai pegar essa mentirinha que o marido falou isso para evitar um atrito com ela, sendo que ele é resta dela, que por ele sabe onde ele está entrando, na hora que ele volta para casa ele sabe para onde ele está chegando. Então ele quer evitar o máximo. Qualquer palavra que ele falar pode dar uma explosão. Qualquer pensamento errado que ele pensar pode ter uma consequência. Então, para não confrontar ela, não falar, eu trouxe o biscoito do carro que estava lá desde Purim, e agora eu vou colocar esse biscoito para todo mundo comer, e aí vai sair uma explosão, uma quarta guerra mundial. Para não acontecer isso, ele fala que ele comprou. Então ele falou uma mentirinha com uma intenção de não ter nenhum problema. Só que sendo que ele não é um médico especialista, ele não sabe a dosagem do veneno, ele usou uma dosagem errada. Aí ela descobriu, o efeito colateral foi muito forte, ela descobriu, e agora ela diz para ele, da mesma maneira que você mentiu em relação ao biscoito, você está mentindo em relação a tudo. Você fala que você trabalha, mas você deve estar assaltando. Você fala que eu sou a sua única esposa, mas você deve estar dormindo com a mulher de cada vizinho aqui do prédio. E aí começa a Bina a dar forma ao bebê. Quer dizer, aí a criatividade aumenta e você entra num filme de terror. Filme de terror que não tem previsão quando esse filme de terror vai acabar. Mas o que você sabe é que cada capítulo vai ser mais terror do que o outro. Então ela perde o controle sobre isso, porque ela já começa a acreditar que realmente, da mesma maneira que ele mentiu em relação ao biscoito, então com certeza ele tem 50 amantes, e com certeza para cada uma ele dá um salário maior do que o dinheiro que ele coloca em casa, e com certeza ele não trabalha, ele está vendendo drogas e qualquer outra coisa, e aí ela entra no mundo da fantasia, e ela escorrega, porque o problema com a Binah, que ela desce, ela dá origem à Gvurah, e a Gvurah desce até o inferno. Quer dizer, a Gvurah, você entra na Gvurah, você já leva um escorregão para baixo. Então a vida fica pior do que o inferno. Vamos dizer assim, que o marido iria preferir várias vezes não estar vivo do que continuar vivo naquela situação. E a mulher tem essa capacidade. Então a gente vai ter que analisar as consequências desse assunto em primeiro lugar, e depois como reverter isso, como consertar. As consequências, dizem nossos sábios, a Roshed Beksherim Loke Begufo, a pessoa que suspeita de pessoas kasher, de pessoas que não tem aquilo, que não deveria suspeitar aquilo dela, ele recebe problemas de saúde, problemas de corpo. Então o que acontece? A primeira consequência é para a própria mulher, que ela começa a sofrer, ou seja, uma simpatia para perder a saúde, uma simpatia para doer tudo, é começar a suspeitar do outro o que o outro não fez de verdade. E sendo que a criatividade da Bina é uma criatividade muito grande, então a mulher já começa a suspeitar, vai saber do que. Tudo isso por causa de um pacotinho de biscoitos. Por causa que ele não quis enfrentar ela, porque ele já tem experiência anterior, que cada vez que ele trouxe alguma coisa que de acordo com a opinião dele não teria problema, a reação dela foi dura. Então ele, para tentar ultrapassar a reação dela, ele falou a mentirinha. Agora ela pegou essa mentirinha, disse que ela vai fazer um filme de terror, longa-metragem, e no fim vai virar um seriado, vai continuar dias e dias, no fim vai virar uma novela mexicana, pode continuar muitos anos. Então a primeira coisa, dizem nossos sábios, se a pessoa tem muita saúde e ele quer ficar um pouco doente, ele já cansou de ter saúde, ele quer um pouquinho de dor nas costas, dor nos braços, dor nas pernas, dor de cabeça, dor de tudo, tem uma esgula para isso, uma simpatia para isso, é suspeitar de alguém. Na hora que você suspeita de alguém uma coisa que ele não fez, e é muito difícil saber se alguém fez uma coisa ou não fez, e na maioria das vezes, quando a gente suspeita, a gente está suspeitando errado. Então essa pessoa que suspeita de alguém o que ele não fez,
ele vai perder a saúde. Assim dizem nossos sábios, ele vai ter problemas com o corpo dele. Então, essa é a primeira consequência, quer dizer, quem está perdendo com isso, em primeiro lugar, é ela própria. Porque essas suspeitas vão estragar a saúde material dela. Isso é uma escolha para perder a saúde. Agora, o segundo problema é que na hora que ela transforma a casa dela no inferno, ou seja, não pior do que o inferno, transforma o ambiente à volta dela em um ambiente desagradável, e ela começa a acreditar realmente que da mesma maneira que ele mentiu na coisa pequena, dessa mesma maneira ele está mentindo na coisa grande. E ela perde totalmente a proporção, ela fica totalmente sem noção. Ela começa a tentar imaginar coisas, o que poderia ser que ele está fazendo, que já que ele está mentindo, ele deve estar fazendo tudo, deve estar matando, roubando, dormindo com a mulher do vizinho, deve estar fazendo tudo de ruim. Então a primeira coisa, quando a pessoa entra nesse problema, ele tem que saber assim, se olha no espelho, imagina, você é uma pessoa rígida, o outro ficou com medo de você, te falou uma mentirinha, para tentar ultrapassar a sua rigidez, para evitar uma reação rígida sua. Essa é a intenção que ele teve, ele não está dormindo com a vizinha, não está assaltando, não está assassinando, não está fazendo nada mais do que se defender antecipadamente da sua reação. Ele fez uma coisa que não se faz, ele mentiu, mas pega a coisa na proporção certa. Você acha então, por causa que ele mentiu em relação ao biscoito, então ele assassinou alguém e não te contou? Pega a coisa na proporção certa, cai na real, não seja uma pessoa sem noção. Então, em primeiro lugar, coloca o pé no chão. Para de imaginar, seja um gênio do bem, não seja um gênio do mal. Para de imaginar coisa ruim. Por quê? Porque essa pessoa que fica imaginando coisas ruins em relação aos outros, dizem nossos sábios, que essa pessoa perde a saúde. Hoje em dia, até os próprios médicos, até os próprios cientistas, eles chegaram a essa conclusão, que a pessoa que é rancorosa, que ele fica imaginando coisa ruim dos outros, ele perde a saúde. Quer dizer, não é uma coisa muito profunda, é uma coisa tão superficial, tão simples, que até a própria ciência também já chegou a essa conclusão. É uma coisa que está na cara. Então o que acontece? Um elefante pequenininho, que amarraram ele numa árvore pequenininha, com uma corda muito grande. E ele tentou se soltar dessa árvore 2, 3 vezes, ele não conseguiu. Ele chegou à conclusão de que não tem como se soltar da árvore. Então ele não tentou mais. Depois ele cresceu, e agora ele é um elefante muito grande. Se ele der um chutinho na árvore, ele arranca a árvore com a raiz. Mas ele não tenta mais, porque ele já tem o trauma de infância que ele tentou e não conseguiu. Então ele não tenta de novo. O que acontece no nosso caso é que a pessoa não tenta se consertar por causa disso. Ele acha que ele não é capaz de se consertar. Então sempre que o marido chega em casa e a mulher pergunta de onde é esse chocolate, ele fala, eu comprei. Mas é um chocolate que sobrou de Purim, ela descobre. Ela vai falar, ele deve estar matando, roubando e dormindo com a mulher do vizinho. Como ele me mentiu em relação ao chocolate, ele deve estar rezando na igreja também. Ele deve estar fazendo idolatria, assassinatos e relações ilícitas. Deve estar fazendo tudo que não pode. Aí, para sair disso, geralmente a pessoa, ele é como aquele elefante que quando ele era pequenininho, ele tentou escapar de uma coisa assim, de uma árvore, não conseguiu. Agora que ele é grande, ele não tenta. Então, para sair disso, a gente vai ter que fazer exercícios. Vamos ter que desenvolver a nossa força em relação a isso, nos exercitar. Todo o pensamento que vier para essa mulher, de que por causa que o marido mentiu na coisa pequena, ele também está mentindo na coisa grande, ela tem que se falar para si própria, desculpa, eu sou uma sem noção, eu perdi a proporção. Quer dizer, ele mentiu na coisa pequena porque eu devo ter assustado ele, então ele quis fazer isso
usar mentira para não ter que me enfrentar. Ah, eu acho que eu não assusto ninguém porque eu não me olho no espelho na hora que eu estou gritando com o marido. Eu não me olho no espelho na hora que eu estou falando com ele. Quer dizer, eu não me vejo, eu só vejo ele. E ele é um cara legal. Então eu imagino que eu também sou uma pessoa legal. Eu imagino que eu não amedronto ninguém. Então não vai me ocorrer que ele fez isso porque ele está com medo de mim. Porque não pode ser que ele está com medo de mim. Porque eu sou uma princesa, sou uma pessoa tudo de bom. Quem é tudo de ruim é quem não é eu, é quem é outro. Mas eu sou tudo de bom. Não pode ser que ele ficou com medo de mim, por causa disso ele inventou essa história. Então, em primeiro lugar, a gente tem que cair na real. Ninguém é perfeito, e a tendência do marido é ter medo da rigidez da mulher, porque ele tem isso na alma dele, que isso assusta ele. E a tendência do marido é mentir em coisas pequenas para evitar uma reação anormal da mulher, que é normal em relação a ele. Uma mulher pode gritar com a outra, ela nem vai sentir que ela gritou. Duas mulheres podem se discutir, elas não vão sentir que elas estão discutindo, elas estão trocando ideias. Mas no nosso caso, quando a mulher discute com o homem, sendo que ele não tem essa mesma raiz da Bina, né, da Gvura, mas a raiz dele é na Chesed, então ele se assusta mais. E ele vai falar uma mentirinha para tentar evitar um confronto. Então ele tem que saber, isso acontece, todo homem vai falar uma mentirinha para toda mulher para evitar todo confronto. E na hora que ela pega isso e ela perde a noção, ela perde a proporção, e ela fala, por causa que ele falou que esse biscoito ele comprou hoje, por causa disso ele está matando, roubando e rezando para a estátua, e dormindo com a mulher do outro, aí ela perdeu a noção, ela perdeu a proporção. Então a gente vai exercitar o nosso raciocínio a falar, não, espera, o que você viu com seus olhos é o máximo que pode ter acontecido. E todo o resto vai entrar numa categoria que vai ser chamada de o benefício da dúvida. Todo o resto, em primeiro lugar, coloca o pé no chão, tenha a proporção certa. 99% das coisas já vão passar nessa hora que você coloca o pé no chão e cai na real. E o 1% que não passar, aí você fala, não, mas pode ser que sim, pode ser que não. Se é não e eu achar que é sim, eu vou perder a minha saúde, como dizem nossos sábios. Se é sim, eu achar que é não, então lá em cima eu vou ser vista como uma santa. Então o que é melhor para mim? Ser vista como uma santa ou perder a saúde? Por causa disso, a gente vai exercitar o nosso raciocínio o tempo todo dessa maneira. Em primeiro lugar, quando você vê uma coisa pequena e você agora imagina que da mesma maneira que na coisa pequena o seu marido ou sua esposa se comportou assim, então na coisa grande com certeza ele vai se comportar igual. Em primeiro lugar, saiba que cai na real, você está errado. Isso é um erro de avaliação. Não necessariamente, se a pessoa mentiu numa coisa pequena, não necessariamente que ele vai mentir numa coisa grande. E ao contrário, 99% que se ele mentiu na coisa pequena, ele vai continuar mentindo talvez em coisas pequenas, mas não em coisas grandes. Em segundo lugar, como nós vimos anteriormente, Deus me livre, a gente só tem a perder com esse tipo de raciocínio. Então a gente tem que colocar o pé no chão e falar assim, se o meu marido está mentindo para mim, talvez eu estou muito rígida, eu estou assustando muito, então vamos fazer um exercício contrário. As 10 próximas coisas que ele trouxer, vai trazer um biscoito velho do carro, eu vou falar, ai que legal, ser muito inteligente de não ter jogado esse biscoito fora. Agora a gente vai poder usar ele para alguma coisa. Então ele vai ficar feliz, ele já não vai mais se assustar, e a próxima vez ele vai falar que ele trouxe o biscoito velho do carro.
Então, em primeiro lugar, a gente tem que mudar um pouquinho. Se a gente é muito rígido, eu me lembro que a Rebbetzin, do Rav Moshe Weber, uma judia ultra-ortodoxa de Mea Shearim, a vizinha dela era mais ultra-ortodoxa do que ela, e a vizinha falou para ela: Mayrim, eu estou profanando o Shabbat. Então você imagina uma mulher judia, ultra-ortodoxa, conta para a Rebbetzin que ela está profanando o Shabbat. Então ela falou: por quê? Como pode ser uma coisa dessas? Ela falou assim: o meu marido chega em casa, se o chulent está bom, se o chulent não está bom, sempre ele vai ter uma reclamação. Um dia ele vai falar que estava queimado demais. No outro dia ele vai falar que estava mal cozido, não sei, mal passado, bem passado, mal passado. Então ela fala: antes dele chegar, ela aumenta o fogo, ela baixa o fogo, e no Shabbat é proibido acender fogo. Então na hora que a pessoa aumenta ou abaixa, ele está acendendo ou apagando. E ela faz isso porque ela tem medo da reclamação do marido. Ela tem medo do marido. Então, em primeiro lugar, se a pessoa está mentindo, isso significa para você que você está rígida demais. Porque se você não tivesse rígida, a pessoa não estaria mentindo, não teria motivo para mentir. Porque ele sabe que se ele vai te falar a verdade, você não vai dar um veto total, imediato e com extrema autoridade. Você vai entender também o lado dele. Você vai falar: olha, o meu marido ele não é um anormal. Então se ele trouxe esse biscoito, quer dizer que para ele não é um fim de mundo. Para mim é um fim de mundo, para ele não é um fim de mundo. Então por causa disso, vamos levar em conta também a opinião dele. Talvez para mim não sirva, mas para ele sirva. Talvez ele quer comer isso, talvez para ele é bom. Então na prática a gente vai fazer dessa maneira. Quer dizer, a pessoa, quando alguém está mentindo para ela, em primeiro lugar, essa pessoa que ouviu a mentira, ela tem que se questionar. Se alguém está mentindo para mim, quer dizer que ele está com medo de me confrontar. Se ele está com medo de me confrontar, quer dizer que geralmente o meu comportamento é rígido. Porque senão a gente seria uma família legal. Tipo, ele ia falar: eu trouxe o biscoito de Purim. A mulher ia falar para ele: então come você. Para você não tem problema, para mim tem. Então você come você, eu não vou comer. Mas nesse caso, se ele está mentindo, já quer dizer que ele está com medo. Como na história da Rebbetzin Moshe Weber, da Rabbanit, que aquela vizinha, se ela estava profanando o Shabbat porque ela tinha medo do marido. Então, quando a pessoa é rígida, ele causa para o outro fazer coisas que depois ele vai falar: tá vendo como ele mentiu para mim? Ele não vai falar: ele está mentindo para mim porque eu tô muito rígida e olha o que eu causei com a minha rigidez, que agora meu marido tem medo de falar comigo diretamente. Ele começa a desenhar paisagens em volta da coisa. Está mentindo para mim, então o problema sou eu estou sendo muito autoritária, então a pessoa tem medo de me falar a verdade, então ele fala uma mentira. Ele falou uma mentira, então isso não quer dizer que nas coisas grandes ele vai falar mentira, não quer dizer que ele está fazendo coisas grandes. Não quer dizer que ele está matando, roubando, dormindo com a mulher do vizinho, rezando na igreja só porque ele te falou que ele tinha acabado de comprar o biscoito, se aquele biscoito estava no carro 6 meses. Então, essa é a solução para esse tipo de problema. Se alguém está mentindo para você, saiba que, em primeiro lugar, você tem que verificar o seu próprio comportamento, se você não está sendo autoritária demais. Você tem que deixar a pessoa à vontade para falar a verdade, sem levar um repertório de broncas, sem levar uma sessão de delegacia de dias e dias, sem entrar num filme de terror. Você dando essa liberdade para a pessoa falar a verdade, incentivar de uma maneira carinhosa, sem que cada vez que a pessoa fale a verdade ele leve uma reação cruel. Aí a pessoa, entre falar mentirinha e falar a verdade, é mais fácil falar a verdade do que falar mentirinha.
Então a pessoa sabe que não tem problema de falar a verdade, ele vai falar a verdade. Agora, se ele está vendo um problema em falar a verdade, quer dizer que você está muito rígida. Aí você tem que, em primeiro lugar, verificar dentro de você própria por que ele tem que maquiar um assunto antes de se apresentar, porque ele tem que colocar uma coisa numa caixa bonita antes de se apresentar, ele não pode te apresentar isso de uma maneira direta. A segunda coisa é a proporção certa. A pessoa que mente numa coisa pequena não desqualifica ele. Ele pode fazer um casamento, ele pode ser testemunha de um casamento, ele não é considerado alguém que mata, rouba, dorme com a mulher do outro e reza para a estátua. Isso que você tirou a coisa da proporção certa, que já se torna uma loucura, isso é pior ainda. Então tem que deixar cada coisa na devida proporção. Então a gente vai fazer esse exercício, que é, se a minha mulher me falou uma mentirinha, quer dizer que ela estava com medo. Se ela falou que a conta do telefone chegou daquele tamanho por erro da empresa, e eu tive que 3, 4 vezes lá tentar processar a empresa até descobrir que realmente não era um erro. Então, se ela ficou com medo de me falar que ela usou o telefone, ela não sabia os preços, e ela teve que mentir para mim e falar que ela não usou, então quer dizer que eu estou sendo autoritário demais. Eu não estou dando para ela a liberdade dela me falar que ela fez um erro, custou centenas de reais, e ela pede desculpas, dá um beijinho, um abraço e terminou o assunto. Se ela não me falou isso, se ela mentiu, quer dizer que ela está com medo da minha reação. Ela está com medo que, se ela falar, olha, eu não sabia o preço dos telefonemas, não sabia o preço dos SMS, eu vou falar para ela: como você faz uma coisa dessas, como você... E repertório inteiro. Então ela está mentindo para mim por causa disso. Se o marido está mentindo para a mulher por causa de alguma coisa, também ela tem que pensar. Talvez ela, se ele falasse a verdade, ela seria autoritária, e ele não queria nesse caso que ela fosse autoritária. Ele queria nesse caso fazer de acordo com a opinião dele, que era o certo de acordo com ele. Então ele ultrapassou dessa maneira a autoridade dela. Quer dizer, ele tentou, a gente chama isso de camuflagem. Quando um exército tenta passar de um lugar para o outro, para o inimigo não ver, eles fazem uma mentira. Eles se vestem de plantas, eles se sujam de barro, é uma camuflagem. Então a mentira é uma camuflagem. Ou seja, se ele teve que se disfarçar, quer dizer que ele tem um motivo para isso. Quer dizer que ele sabe que você está autoritária, que você não aceitaria se ele falasse a verdade, ia sair alguma reclamação, você ia levantar o volume, você ia reclamar de alguma maneira. Então sempre a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Conclusão, para terminar o assunto: alguém mentiu para você, não imagina mais do que isso. Em primeiro lugar, você imaginando mais do que isso, você está trazendo problemas de saúde para você própria. E verifica se você não está sendo autoritário demais, que está causando para a pessoa se esconder embaixo de uma camuflagem, embaixo de uma mentira. E não sai da proporção. Não imagina que qualquer coisa pequena, se a pessoa comeu uma paçoquinha sem esgarrar, então isso quer dizer que ele está comendo um misto quente também. Então, na prática é isso. Vamos trabalhar sobre nós próprios, e todo assunto do Shalom Bait primeiro eu trabalhar sobre mim, depois eu exigir do outro. Ou seja, não adianta eu não me olhar, eu só olhar o outro, só fazer a lista do que o outro está fazendo errado e não fazer a minha lista. Então, em primeiro lugar, se o outro está fazendo alguma coisa errada, eu tenho que verificar se não sou eu que estou causando isso de uma forma ou de outra, como no assunto que estudamos hoje. Muito obrigado para todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito Shalom Bait.
muito dinheiro também, que o dinheiro também traz Shalom Bait. Muito Shalom Bait. Tchau, tchau.